Meu nome é Beatriz, tenho 27 anos e, até poucas semanas atrás, eu acreditava que estava casada com o homem mais estável, confiável e amoroso do mundo, Gustavo, advogado, filho único de uma família influente de Florianópolis. A gente se conheceu numa conferência de direito, e tudo foi tão rápido, em menos de 6 meses já estávamos morando juntos. Um ano depois, casados. No começo, ele era um sonho. Atencioso, elegante, sempre com uma resposta certa na ponta da língua. Mas os últimos meses, algo mudou. E foi esse algo que quase destruiu tudo, inclusive minha saúde mental. Tudo começou com pequenas coisas. Uma sensação de cansaço constante. Esquecimentos bobos, nomes, datas, o motivo pelo qual fui até a cozinha. Eu achava que era só estresse. Gustavo dizia que era o ritmo de trabalho. Às vezes ele preparava meu café, meu suco, meu jantar, sempre dizendo: "Você precisa se cuidar mais. Deixa que eu faço para você." E eu, achava bonito. Achava carinho. Até que um dia, em um domingo, eu fui ao supermercado sozinha, algo que ele já não deixava com frequência. No meio da seção de frutas, meus olhos começaram a escurecer. Minha cabeça ficou pesada. Tudo girava. Acordei no chão, com uma atendente me abanando com um folheto de promoções. Ela disse que chamei por Helena. Mas eu nem me lembrava de ter falado. Quando voltei para casa e contei pro Gustavo, ele riu. É só tontura. Quem sabe um pouco de drama também? Não era drama. Era medo. Mas eu ainda não sabia. Alguns dias depois, vasculhando os armários da cozinha, achei um pequeno frasco branco no fundo de uma das gavetas. Sem rótulo. Apenas uma etiqueta minúscula com o nome Beatriz F. E uma data. Recentíssima. Meu sangue gelou. Eu não lembrava de ter comprado aquilo. Nunca vi esse remédio antes. Quando questionei Gustavo, ele apenas respondeu com um sorriso tenso. Foi a médica que você viu em fevereiro. Ela disse que seria bom pro seu sono. Eu peguei pra você. Você esqueceu, Bia. Como sempre. Me senti envergonhada, e ao mesmo tempo, vazia. Nessa mesma noite, decidi que precisava sair. Mesmo que fosse só por uns dias. Liguei para minha amiga Helena, que mora em Blumenau, e combinei tudo. Ela sempre dizia que algo em Gustavo não batia. Talvez ela estivesse certa o tempo todo. No dia seguinte, preparei uma pequena mala e esperei ele sair pro escritório. Deixei um bilhete vago. Preciso pensar. Estou bem. Peguei um Uber até a rodoviária. Coração disparado. Respiração curta. Mas estava decidida. Só que não cheguei a pegar o ônibus. Assim que desci do carro e entrei no terminal, alguém me chamou. Beatriz? Virei e vi Rafael, o irmão mais novo do Gustavo. Ele morava no interior e só o tinha visto 2 vezes, em reuniões de família. Era mais reservado, parecia não gostar de mim. Por isso, me surpreendi ao vê-lo ali. Oi, Rafael, o que você tá fazendo aqui? O Gustavo pediu para eu vir te buscar. Ele tá desesperado. Disse que você saiu do nada, que tá agindo estranho. Eu só preciso de um tempo, respondi, nervosa. Ele levantou as mãos em gesto de paz. Tudo bem. Eu entendo. Só me deixa te levar em segurança até a casa da minha mãe. Fica na serra. Lá você pode descansar, sem pressão. Ele prometeu não te incomodar. Hesitei. Algo na voz dele me pareceu sincero. Mas por que ele estava tão calmo?
Por que não parecia surpreso com minha fuga? Mesmo assim, eu aceitei. Entramos no carro. Um sedã escuro, vidros fumê. Ele ligou o rádio bem baixinho, dirigindo tranquilo. Por alguns minutos, achei que talvez eu tivesse sido precipitada. Até tentar abrir a janela e perceber que estava travada. Puxei a maçaneta da porta. Também trancada. Tentei do outro lado. Nada. Rafael, por que as portas estão trancadas? Ele não respondeu de imediato. Apenas disse: é por segurança. Você tá fraca. Desmaiou outro dia. E se tentar sair do carro e cair na estrada? Minhas mãos começaram a suar. Ele me passou uma garrafinha de água. Bebe um pouco. Vai te fazer bem. Mesmo desconfiada, eu estava com a garganta seca. Dei alguns goles. Poucos minutos depois, minha visão começou a embaçar. Meu corpo ficou mole. E tudo ficou preto. Acordei com uma luz branca me atingindo os olhos. Pisquei várias vezes, tentando focar. Tudo parecia girar. Meu corpo estava deitado no banco traseiro do carro. Rafael estava de pé do lado de fora, com a porta aberta, segurando meu pulso, como se checasse meu pulso. Beatriz? Você me ouve? Tentei responder, mas minha boca estava seca, e meu braço parecia tão pesado. Calma, você desmaiou. Foram só uns minutos. Não bebe mais aquela água, tá? Joga fora isso. Tem alguma coisa errada com você. A frase dele me confundiu. Comigo? Como assim? Não era ele que tinha me dado a garrafa? O que você me deu? Eu só peguei no console do carro. Achei que fosse tua. Mas depois vi que o lacre já estava violado. Você andou tomando algo antes? Neguei com a cabeça. Não que eu soubesse. Vamos pro hospital. Não vou deixar você assim. Ele me ajudou a sentar, mas o enjoo foi imediato. Tentei segurar firme na maçaneta, e tudo escureceu de novo. Segundo desmaio. Dessa vez, foi mais longo. Quando acordei, o carro já estava em movimento. Rafael dirigia tenso, com uma das mãos segurando o volante e a outra tremendo levemente sobre a marcha. O rádio estava desligado. Eu me forcei a falar. Para o carro. Ele olhou pelo retrovisor, hesitou, mas encostou no acostamento. Você vai tentar fugir? Não, eu só quero ar. Ele destravou a porta. Saí do carro, trêmula. Sentei no chão de grama úmida, sentindo o cheiro de eucalipto vindo da estrada. Rafael ficou me observando, de braços cruzados. Você acha que eu tô te sequestrando, né? Fiquei em silêncio. Eu não sei o que tá acontecendo, Beatriz, mas sei que meu irmão não é tão inocente quanto parece. E eu acho que você tá sendo usada. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu estava confusa, cansada, assustada. Mas no fundo, uma parte de mim queria acreditar nele. Foi nesse momento que o celular dele tocou. Ele atendeu rápido. Mãe? Sim, ela desmaiou de novo. Segunda vez. Não, não tomei nada do que ela tinha. Pausa. Como assim a Beatriz não tem receita de nada? O Gustavo disse que tinha indicação médica. Eu me virei para ele. Ele tapou o microfone e falou, quase como um sussurro. Minha mãe tá dizendo que você nunca teve consulta nenhuma com a doutora que o Gustavo mencionou. Que ela é fictícia. Meu peito começou a apertar. Eu queria respirar fundo,
mas o ar não entrava direito. Tentei levantar, e tudo apagou de novo. Terceiro desmaio. Dessa vez, acordei em um quarto diferente. Lençóis floridos. Cortina de crochê na janela. Cheiro de café com pão quente no ar. A voz doce de uma mulher me despertou. Bom dia, meu amor. Fica calma. Você tá segura aqui. Abri os olhos. Uma senhora de cabelos grisalhos sorria para mim. Ela me lembrava minha avó. Sou a mãe do Rafael. Você dormiu quase a noite toda. Sentei devagar. Rafael entrou na sala, com o celular na mão. Liguei pro hospital. Vamos agora. Eles vão fazer exames toxicológicos. Eu quero saber o que tem no seu sangue. Durante o caminho, ele contou o que descobriu. Que encontrou caixas de medicamentos com meu nome escondidas no escritório de Gustavo. Todas receitadas por uma clínica que, ao investigar, não existia. Endereço falso. CRM da médica, inválido. Ele queria provar que você estava instável. Te fazer parecer doente. Desacreditar você na frente de todo mundo. Meu estômago virou. Era por isso que eu esquecia tudo? Era por isso que eu desmaiava? E eu bebia. Eu comia. Sempre das mãos dele. No hospital, os exames confirmaram, sedativos em doses controladas, misturados com cafeína. Um coquetel suficiente para me deixar confusa, fraca, mas funcional. Até o corpo não aguentar mais. A médica olhou para mim com tristeza nos olhos. Você teve sorte. Se continuasse assim por mais um mês, poderia ter colapsado. É sério. Rafael apertou minha mão. Pela primeira vez, vi verdade nos olhos dele. Obrigado por confiar em mim. Mas será que eu confiava mesmo? Ou eu só estava desesperada demais para ter opção? Eu não conseguia parar de tremer. Mesmo com o sol forte lá fora, mesmo coberta por um casaco emprestado da mãe do Rafael, o frio vinha de dentro. O hospital confirmou, eu estava sendo dopada. Durante semanas. Talvez meses. Rafael tentava agir com naturalidade, mas seu maxilar travado entregava atenção. A cada nova informação, a cada ligação com sua mãe, o rosto dele ficava mais sombrio. Havia algo que ele não estava me contando. E eu comecei a perceber. Mas não tinha tempo para isso agora. Fomos direto à delegacia. Fiz o boletim de ocorrência com a ajuda da assistente social. A delegada foi clara. O que você passou se enquadra como envenenamento. Mesmo que lento, mesmo que disfarçado. Ele te expôs a risco real de morte. As palavras dela me atingiram como um tapa. Eu tinha medo. Mas agora, era pânico. Ela continuou. Vamos solicitar a prisão preventiva de Gustavo. Mas ele tem contatos. Pode tentar fugir. Você precisa ficar em local seguro. Olhei para Rafael. Ele assentiu, como se já esperasse aquilo. De volta à casa da mãe dele, uma casinha simples no alto da serra, tentei comer algo. Era o primeiro alimento real que eu colocava na boca sem medo, desde que fugi. Mas o gosto ainda era estranho. Tudo parecia embaçado. Inclusive Rafael. Ele estava inquieto. Mexia no celular. Saía e voltava do quarto. Até que perguntei. O que você tá escondendo de mim? Ele parou. Respirou fundo. Sentou na poltrona da frente e falou baixo. Tem algo que você precisa saber, sobre o Gustavo. E sobre mim também.
meu coração disparou. Quando o Gustavo tinha 21 anos, ele se envolveu com uma garota. Ela era menor de idade. Isso nunca veio a público porque meu pai abafou tudo. Mas eu vi. Eu ouvi os áudios. Via as mensagens. Ele manipulava ela, como fez com você. Fiquei em silêncio. O nó na minha garganta parecia me sufocar. E você nunca falou nada? Eu era um moleque covarde. Cresci com medo do meu irmão, Beatriz. Ele sempre teve um jeito de controlar tudo. Até os adultos. Mas quando eu vi você com ele, eu jurei pra mim mesmo que, se algo desse errado, eu ia fazer diferente. As lágrimas escorreram. Não só por mim, mas por todas as que vieram antes. Por tudo que foi escondido. Naquela noite, enquanto Rafael dormia no sofá, eu fiquei no quarto, com o telefone na mão. Liguei pra Helena, minha melhor amiga. Contei tudo. Chorei. Ela chorou comigo. Vem pra cá. Hoje ainda. Eu tô indo te buscar, disse ela. Mas antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Eram 2 da manhã. Desci as escadas em silêncio. A mãe do Rafael já estava acordada, espiando pela janela. E quando abriu a porta, ficou branca como papel. O que você tá fazendo aqui? Era Gustavo. Ele estava com a mesma roupa de sempre. Camisa branca dobrada nos cotovelos. Sorriso ensaiado. Só que dessa vez, os olhos não disfarçavam mais. Bia, só quero conversar. Eu dei um passo atrás. A polícia tá atrás de você. Eu sei. E também sei que você tá com o Rafael. Você acha mesmo que ele é confiável? Ele não te contou tudo. Minha cabeça girava. Eu te amava, Beatriz. Tudo que fiz foi pra te proteger. Você não sabe do que é capaz quando ama alguém. Nesse momento, Rafael apareceu atrás de mim, com o celular na mão. Gravando. Já ouviu falar de flagrante? Gustavo não se moveu. Apenas abaixou o olhar, e riu. Vocês acham que é assim tão fácil? E então, ele tirou algo do bolso. Não era uma arma. Não era uma faca. Era um pendrive. Isso aqui, se vazar, acaba com a sua família, Rafael. E a sua também, Beatriz. Meu sangue gelou. Ele não estava blefando. Eu vi nos olhos dele. Rafael avançou um passo. Me dá isso. Gustavo apenas esticou a mão, e jogou o pendrive no chão. Pisou. Com força. E olhou para mim uma última vez. Você vai se arrepender de ter fugido. E então, ele correu. Sumiu na mata. Depois que Gustavo fugiu naquela madrugada, ninguém conseguiu dormir na casa. Rafael ficou a noite inteira conversando com a polícia pelo telefone. Mandaram uma viatura pela manhã, mas era tarde, ele já havia desaparecido entre as trilhas da serra. A região ali tinha mata fechada, várias estradas de terra, era fácil sumir por dias sem deixar rastro. Mas mesmo longe, ele deixou algo que nos perseguia. O medo. Passei os dias seguintes trancada no quarto de hóspedes. A mãe do Rafael fazia de tudo para me acalmar, preparava chá, me trazia cobertas, rezava baixinho. Mas nada tirava o peso no meu peito. Eu não me sentia segura. O que havia naquele pendrive? Do que exatamente ele estava falando quando ameaçou a mim e ao Rafael? Rafael dizia que era blefe, mas eu via nos olhos dele, ele sabia. Na tarde do terceiro dia, entrei no quarto dele sem bater.
Ele estava de costas, mexendo no notebook. O que você está escondendo de mim, Rafael? Ele se virou devagar, mas não disse nada. Era mentira o que o Gustavo disse? Sobre aquele pendrive? Sobre sua família? Não era mentira, ele respondeu, quase num sussurro. Mas não é o que você tá pensando. Me sentei na cadeira em frente a ele. Estava tremendo. Então me explica. Porque eu não aguento mais viver com medo. Ele fechou o notebook, suspirou fundo, e começou a falar. Há 5 anos, meu pai foi acusado de desvio de verba pública. Ele ocupava um cargo de confiança no governo municipal. Gustavo ajudou a acobertar tudo, adulterou documentos, sumiu com provas. Foi quando ele começou a se achar intocável. E esse pendrive? Nele tem tudo. Os arquivos originais. Cópias dos contratos falsificados. Gustavo guardava como garantia, caso meu pai ou eu tentássemos cortar relações com ele. E você sabia disso, e nunca contou? Eu achava que o pendrive estava escondido. Trancado no cofre. Nunca imaginei que ele traria pra cá. Muito menos que jogaria fora. Eu me levantei. Andei de um lado para o outro. Então agora ele está foragido, tem provas que podem destruir sua família, e tá com raiva de mim? Rafael se aproximou. Colocou as mãos nos meus ombros. Ele não vai voltar. A polícia tá atrás dele. E agora, com seu depoimento, com os exames médicos, temos provas. Mas eu não acreditava. Eu sentia que aquilo ainda estava longe do fim. Naquela noite, o inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem anônima no meu celular. Era um número sem identificação. Apenas um vídeo, com 15 segundos. A imagem era borrada. Um lugar escuro, chão de terra. Mas a voz era nítida. Se você contar mais uma palavra, Beatriz, eu juro que ninguém vai te achar. Nem você mesma vai saber quem é. Meu corpo congelou. Eu não conseguia respirar. Rafael entrou no quarto no mesmo instante e me encontrou caída no chão, ofegante. Ele pegou o celular da minha mão. Assistiu ao vídeo. Ficou pálido. Isso não pode estar acontecendo. Tentou rastrear o número, mas era um chip descartável. Chamamos a polícia novamente. Eles aumentaram a vigilância, mas não tinham pistas. Gustavo estava mais perto do que imaginávamos. 2 dias depois, aconteceu algo ainda mais assustador. Helena, minha amiga, me ligou em prantos. Alguém havia invadido o apartamento dela. Não roubaram nada. Apenas mexeram nos meus objetos, nas roupas que eu tinha deixado lá tempos atrás. Um perfume. Uma blusa. Era como se ele estivesse me seguindo pelo cheiro. Eu vou sair do país, Bia. Isso tá virando filme de terror. E eu a entendi. Mas eu não podia fugir. Eu tinha que acabar com aquilo. Rafael e eu voltamos ao hospital. Pedimos uma cópia dos meus exames, laudos médicos, tudo que pudesse ser usado no processo. Foi lá que encontramos algo que não esperávamos. Uma das enfermeiras, ao ler meu nome, ficou tensa. Você esteve aqui antes, né? Antes? Perguntei. Sim, uns 2 meses atrás. Um homem disse que era seu marido. Você chegou desacordada. Mas não ficou registrada no sistema, porque ele cancelou a internação antes da triagem. Eu achei estranho, mas... Ela olhou para mim, hesitante. Mas você estava tão apagada, que nem respondeu ao próprio nome.
Meu coração gelou. Era mais grave do que eu pensava. Não eram só remédios em casa. Ele me tirava, me levava para fora, e eu nem sabia. O que mais tinha acontecido comigo? Eu realmente era dona da minha memória? Na volta para casa, pedi para Rafael parar o carro. Olhei pela janela. As árvores passavam rápido. Mas minha cabeça estava em outro lugar. E se eu nunca mais lembrar de tudo? A gente vai montar esse quebra-cabeça juntos, ele respondeu. Mas será que ele também fazia parte das peças que faltavam? Os dias seguintes se arrastaram como se o tempo estivesse cansado de continuar. Rafael tentava me proteger de tudo, mas eu já não dormia direito. Cada ruído à noite parecia um passo. Cada sombra, uma ameaça. Gustavo ainda estava solto. E agora eu sabia que ele já tinha me dopado antes, que ele manipulava minha mente, que me levava para lugares onde eu perdia a consciência e memória. Mas o pior ainda estava por vir. Numa quarta-feira de manhã, acordei e não encontrei Rafael em casa. Seu celular estava sobre a mesa. A toalha do banho ainda molhada no banheiro. Mas ele tinha sumido. Esperei 1 hora. 2. Liguei para a delegacia, para o hospital. Ninguém tinha notícias. Foi então que encontrei um bilhete em cima da cama. Confia em mim. Preciso resolver isso sozinho. Não chame ninguém. Vou acabar com isso de uma vez. R. Minhas mãos tremiam. Não chame ninguém. O que ele sabia que eu não sabia? No fim da tarde, fui até o quarto da mãe dele. Ela estava rezando, o terço entre os dedos, como se sentisse tudo antes mesmo de ouvir. Ele foi atrás do irmão, né? Ela perguntou, com a voz embargada. Assenti com a cabeça. Rafael tem o coração bom, mas carrega a culpa do mundo nas costas. Só me promete que se algo acontecer, você vai fugir, Beatriz. Vai salvar sua vida. Mas eu não queria fugir. Queria entender. Então voltei ao único lugar onde Gustavo poderia estar, a antiga chácara da família, uma casa isolada, onde eles passavam férias na infância. Rafael havia mencionado em uma conversa. Era uma casa velha, com porão, e sem vizinhos. Fui até lá dirigindo, o estômago apertado. Cheguei perto do entardecer. A neblina cobria metade da trilha, e o portão estava entreaberto. A casa parecia abandonada. Vidros quebrados. Madeira inchada pela umidade. Mas havia marcas recentes no chão. Pegadas. Com o celular em mãos e a lanterna ligada, entrei devagar. A sala estava vazia. A cozinha, com cheiro de mofo. Mas então ouvi um barulho vindo do porão. Gritos abafados. Passos. Uma batida seca. Me aproximei da porta com o coração na garganta. Desci os degraus de madeira, um por um. Até que vi Rafael. Amarrado. Ele estava com um corte na testa, olhos meio abertos, ofegante. Corri até ele, mas uma voz atrás de mim me parou. Achei que você viria sozinha. Era Gustavo. Ele estava diferente. Barba mal feita, olhos vermelhos. E nas mãos, uma corda. Sabe o que mais me dói, Beatriz? Ele começou, caminhando em minha direção. Não foi você fugir. Foi você mentir para mim, com o olhar. Você me dopou. Me apagou. Me traiu. Gritei, sentindo as lágrimas caírem. Eu cuidei de você. Eu te alimentei, te protegi do mundo.
Mas você preferiu ele. O Rafael. Que nunca teve coragem de sujar as mãos. Ele ergueu a corda, mas parou quando Rafael tossiu. Chega, Gustavo. Isso precisa acabar. Gustavo hesitou. Por um segundo, vi dor. Você sempre foi o filho perfeito. E mesmo assim, ela escolheu você. A raiva explodiu. Ele correu em nossa direção. Mas nesse momento, um tiro. O som ecoou pelo porão como um trovão. Foi a mãe deles. Ela estava na escada, com a espingarda do pai nas mãos. Tremendo. Chorando. Meus filhos. O que aconteceu com vocês? Gustavo caiu de joelhos. Não estava ferido, o tiro foi pro alto. Um aviso. Um grito de dor. Ele chorou. Pela primeira vez, vi ele humano. A polícia chegou minutos depois. Alguém da vizinhança tinha escutado o disparo e chamado. Gustavo foi preso, sem resistir. Rafael foi levado ao hospital. Teve concussão leve e alguns hematomas. Mas sobreviveria. E eu? Eu senti como se estivesse acordando de um longo pesadelo. Algumas semanas depois, escrevi uma carta. Para mim mesma. Nela, escrevi: nunca mais deixe que o medo controle seus passos. Você não foi fraca. Você sobreviveu. Voltei a trabalhar, aos poucos. Mudei de cidade. Rafael ainda me liga às vezes. Mas algo se quebrou. Algo que talvez não volte. Mas a vida continua. Ou pelo menos, eu achava que sim. Porque hoje, recebi um envelope. Sem remetente. Dentro, apenas uma foto minha, dormindo. E no verso, uma frase escrita à mão. Você se lembra de tudo mesmo? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.